Olá, tudo bem? Como é que foi a semana? Conseguiu desenvolver a sua abordagem, a sua proposta de estudo com os alunos? Lembre-se que aqui nós vamos direto ao ponto, porque a proposta é apenas levar até você uma sugestão de um esboço para que você norteie a sua apresentação da lição na unidade de ação. Eu creio que cada um de vocês tem a desenvoltura, a capacidade para desenvolver o seu próprio esboço. Nós estamos aqui para contribuir com essa experiência juntamente com você. Bom, a lição dessa semana, ela está tratando de um tema que serve a todas as gerações. Lembre-se que na semana passada nós aprendemos sobre o tema geral da lição, a palavra-chave é aliança, e aprendemos sobre os 4 tópicos que a lição vai estar trabalhando durante esse trimestre. Agora, nesta semana, nós começamos a estudar sobre a primeira aliança, a estabelecida com Noé. E você lembra daquela palavra que nós colocamos logo no início da nossa abordagem na semana passada? O princípio da aliança com Noé era a fidelidade. E o verso para memorizar apresenta exatamente isso. Porém, Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. Em outras palavras, Noé encontrou-se fiel diante de Deus. Essa é a abordagem para a lição dessa semana. Agora, a minha sugestão é que antes de você tratar da fidelidade de Noé, do personagem e da aliança que foi estabelecida com ele, explore um pouco a lição de domingo, que fala do conceito do pecado, o princípio do pecado. E eu coloquei aqui, você vai ver aqui na tela, uma sugestão para você fazer uma revisão desse tema antes de apresentar a sua lição na unidade. O princípio do pecado no céu, o princípio do pecado no Éden, o princípio do pecado na humanidade e como ela se desenvolve, como o pecado se desenvolve no homem. Para cada um desses tópicos, você está observando aí na tela, há um texto bíblico associado a ele. Minha sugestão é que você use esse primeiro tópico de domingo para estudar na Bíblia, revisar esse tema do pecado e entender o que é que está por trás do pecado, da ação do pecado. Você vai perceber que lá no céu, o pecado não estava no céu, estava no coração de Lúcifer. Você vai perceber que no Éden o pecado não estava na árvore, embora o fruto possa ser uma imagem desse pecado, mas foi a contra-verdade apresentada por Satanás, nós vimos isso na lição número 1, que levou Eva ao pecado. Na humanidade, o livro de Romanos, capítulo 5, verso 12, demonstra claramente como se inicia esse processo, como é que é a progressão desse pecado. E no coração do homem, na humanidade, você sabe que o pecado passou a todos os homens porque todos pecaram. Nós herdamos uma natureza pecaminosa. E nós pecamos, aí sim, Tiago 1, 13 e 15, porque nós cobiçamos. E se você olhar, então, a origem do pecado no meu coração e a origem do pecado no céu, você vai ver que o coração de Lúcifer é o mesmo meu, quando eu cobiço o lugar de Deus ou cobiço os desejos que eu alimento no meu coração. Então, atente bem para esse ponto, porque é importante você focar para a sua unidade essa questão, porque às vezes a gente joga o pecado para o Éden, joga o pecado para Satanás e esquece que o pecado começa na minha concupiscência, dos olhos, da carne, os meus desejos. E Tiago descreve esse passo a passo. Primeiro vem a cobiça, depois o pecado e finalmente a morte. Feita essa introdução, é importante que você entenda que a aliança foi feita num período em que o pecado já existia. Portanto, havia uma expectativa da parte de Deus de que essa aliança tivesse sido cumprida, e não foi com a descendência de Adão e Eva. Por isso, nós chegamos no personagem Noé. E Noé é tido como um personagem que, diante de Deus, foi íntegro em meio à iniquidade, a despeito da iniquidade, apesar da pecaminosidade. Noé se manteve íntegro. É interessante nós observarmos esse personagem, porque quando você analisa o personagem, o que é que você percebe? A sua história. A sua história é uma biografia interessante. Gênesis 6:9, a Bíblia descreve assim, ó. Vou ler rapidinho para você. Gênesis 6:9, olhe na tela aí, vai aparecer o texto. Eis a história de Noé. 2 pontos. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Você quer uma história parecida com a de Noé? Interessante? Eis a história de Noé. Um homem íntegro, Noé andava com Deus. De maneira que a integridade está ligada ao companheirismo com quem eu ando. E Noé andava com Deus. Então essa é a sua história.
Quando você avança um pouquinho mais na lição de terça e quarta-feira, você pode estudar esse tema junto. Você pode agregar os temas de terça e quarta-feira em um só, e você vai ver a aliança estabelecida com Deus e com Noé. Lembra do conceito da aliança? Homem, homem, mas também homem com Deus, Deus com homem. E Deus estabelece uma aliança com Noé. E finalmente, você percebe após o dilúvio, na lição de quinta-feira, que restou um remanescente. Esse remanescente é salvo na arca, e esse remanescente representa a nova população, da qual Deus vai estabelecer uma nova aliança. Observe que a síntese da lição, ela passa pelo personagem Noé, pelo conceito do pecado e finaliza com o conceito da graça. E quando se fala da graça, eu achei interessante essa ilustração que a lição apresentou. Uma boia lançada para alguém que está se afogando. Veja, a boia é a salvação. Mas se alguém que está se afogando não se apegar nela, perderá a sua vida. De maneira que a graça é a salvação estendida por Deus a todos os homens. Mas depende de eu aceitar. Veja o ponto condicional que nós estudamos na lição da semana passada e que ele permanece hoje. Se nós aceitarmos a graça oferecida, nós seremos salvos. Foi essa a história de Noé. Ele aceitou a graça que lhe foi oferecida, ele foi salvo e a sua família também. Contudo, os moradores contemporâneos não aceitaram a graça oferecida. A boia foi lançada, a arca foi aberta, mas eles recusaram a oportunidade da salvação. Então chama a atenção da lição para esse ponto, que a salvação é de graça, mas você precisa escolher aceitá-la. Que Deus te abençoe e te faça, mais uma vez, ter sabedoria para abordar esse tema. Não esqueça, em casa você estuda, na igreja você compartilha. Na próxima semana, vamos nos encontrar novamente aqui nesse lugar, direto ao ponto.